Eu tenho aqui comigo um notebook bem interessante, que é um excelente custo-benefício hoje no mercado. Tô falando desse carinha aqui, ó, o Acer Aspire 5 com processador da AMD Ryzen 7 5700U. Ele tem uma tela muito boa, que está aí bem acima da média dos seus concorrentes. Tem o chip gráfico integrado do processador, né, que eu estou falando da Vega 8, Radeon Vega 8, e custa um preço bem interessante, bem competitivo. Está na faixa aí dos seus R$3.000. Não é pouco dinheiro, mas é um valor muito bem pago nessa máquina aqui, que oferece bastante coisa. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Lucas, e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha experiência aqui com o Aspire 5, beleza? Eu vou fazer um unboxing, não vai ser propriamente um unboxing, eu vou mostrar o que vem com ele, como que vem, porque eu já estou usando esse notebook já tem um pouco mais de um mês. Já abri ele, já configurei tudo certinho, mas eu vou mostrar para vocês como é que vem, como que é essa experiência aí do unboxing, o que que vem com ele. Também vou falar da ficha técnica dele, né, das configurações, e por fim eu vou fazer alguns testes. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre tecnologia, já fica aí o meu convite para você se inscrever aqui no meu canal. Eu vou trazer mais vídeos aqui nesse formato, combinado? Então bora lá pro vídeo. Então, essa daqui é a caixa do Aspire 5, uma caixa bem simples, né? Como dá pra ver, só tem a logo da Acer aqui na frente. Aqui atrás tem algumas informações, né? De novo o nome da Acer aqui, nada de tão relevante, embaixo também não. Dos lados ele tem duas etiquetas com modelo, daqui a pouquinho eu repasso com mais detalhes aqui a respeito disso. E ele vem embalado num plástico branco, sem nenhuma alusão à marca, ou então ao conteúdo, né, o que é o notebook. Isso é bom porque é mais discreto, né, chama menos atenção aí no transporte. Eu comprei direto no site da Acer, e uma coisa bem interessante é que ele veio com esse brinde daqui, ó, veio com essa mochila de brinde. É uma mochila da linha Predator da Acer, é uma linha gamer, né, deles, e eu achei essa mochila muito bonita, gostei bastante, eu gosto dessa combinação de cores aqui do cinza com esse tom de azul. Achei bem interessante, bem legal mesmo. Preço. Então, esse Aspire 5 me custou R$ 2.672. É um precinho que eu achei bem legal, muito bom, muito bem pago, né, pelo que ele oferece. E eu consegui esse preço no dia 26 de novembro, no finalzinho de 2022. Foi no dia seguinte à Black Friday e eu consegui esse preço com um desconto no pagamento por Pix, e mais um cupom de desconto que eu usei, um cupom de 10%. Enfim, essa daqui é a caixa. Aqui na lateral a gente tem uma etiquetinha com as especificações técnicas dessa unidade, né, do Aspire 5. Dá para ver também o modelo, é o Aspire 5, modelo A515-45R4ZF. E aqui nas especificações dá para ver que ele vem com o Linux, com o sistema, esse Guta aqui é a distro Linux, é uma distro que eu não conhecia até recentemente, né? Os notebooks mais recentemente estão vindo com essa distro aqui. Ryzen 7 5700U, processador da AMD, né? Muito poderoso, muito bom. Daqui a pouquinho nós vamos ver com mais detalhes a respeito dele. Ele também tem, né, a placa gráfica aqui, né, o gráfico integrado AMD Radeon Graphics, na verdade é a Vega 8, tem 8 GB de memória RAM, 256 de armazenamento, é um SSD NVMe, e que é bem interessante, ó, dá para ver aqui a rede wireless AX mais BT, né, AX porque ele é compatível com Wi-Fi 6, isso é bem interessante, muito bom, BT do Bluetooth mesmo, se não me engano ele é compatível com Bluetooth 5.0. Bateria de 48 Wh de lítio e é essa a caixa do Aspire 5. Ela já está aberta, como eu já falei com vocês. Eu já estou usando esse notebook há cerca de um mês, então não vai ser propriamente um unboxing, mas eu vou mostrar para vocês o que vem junto aqui com o notebook. Fechou? E é assim que ele vem com tudo isso que está aqui. Tem essa papelada aqui, papelada bem padrão mesmo, né? Tem um guia de configuração, termo de garantia e os outros papéis
que normalmente vem nesses aparelhos, nesses equipamentos mesmo. Tem, é claro, a fonte. É uma fonte bem pequena, bem compacta, dá para carregar bem fácil numa mochila. Essa daqui é uma fonte de 45 watts. Pode parecer pouco, mas para esse notebook, para esse sistema aqui, é o suficiente. E aqui está a partezinha que conecta nele, né? É uma fonte com esse cabo sensor. Essa parte que liga na tomada. E outra ponta liga aqui na caixinha. Tem alguns modelos que já ligam direto, né? Que a caixinha já liga direto na parede. Eu prefiro assim porque, além de ter esse cabo extensor, não fica com a caixinha pendurada na tomada. Veio também com esse acessório aqui, é uma gavetinha com esse cabo flat e esse conector, que serve para fazer upgrade de armazenamento. Você pode instalar ou um SSD desses de 2.5 polegadas, né, SATA de 2.5 polegadas, ou então um HD também de 2.5 polegadas, esses HDs de notebook mesmo. E finalmente, o Aspire 5, né, o notebook propriamente dito. E eu vou te falar, eu gostei bastante da construção dele, muito bem acabado, muito bem construído. Essa tampa aqui de cima é toda em metal, ela é bem geladinha ao toque, dá pra perceber que é metal mesmo. O resto da construção é todo em plástico, mas é um plástico de boa qualidade, todo pintado aqui nessa cor prateada, né? Gostei bastante. Ele é um notebook bem rígido, não transmite ser frágil de forma alguma, ele não torce com facilidade, bem sólido, bem firme. O único detalhe na construção dele que eu reparei é que a tampa aqui parece estar um pouquinho desalinhada, tá vendo? Tem um espacinho desse lado, do outro lado já não tem essa discrepância, olha. Nessa parte aqui de trás tem um espaço desse lado esquerdo um pouquinho maior também que desse espaço direito, tá vendo? Nada de tão relevante, mas vale a pena mencionar aqui no vídeo. E já que eu estava falando da construção, aqui atrás a gente tem os parafusos que prendem esse fundo aqui. E uma coisa interessante de saber é que você pode sim abrir esse notebook sem perder garantia para fazer upgrade de armazenamento ou de memória RAM. Isso não faz você perder a garantia. Só tem que tomar cuidado porque vai expor os componentes do notebook, né, que são bem frágeis. Se qualquer coisa cai lá, um parafuso que cai com a bateria energizada, por exemplo, pode ser bem catastrófico. Então é uma coisa que tem que fazer com bastante cuidado. Conectividade. Então, eu acho o Aspire 5 bem servido de portas. Aqui do lado esquerdo, na ordem, a gente tem conexão para energia, né, para conectar a fonte, para carregar o notebook. A gente tem uma porta RJ45 para rede Ethernet, uma saída HDMI 2.0, se não me engano é 2.0 mesmo. E tem 3 portas USB, 2 do tipo A e uma do tipo C. Todas elas são 3.2 Gen 1, né, transmite aí na velocidade máxima de 5 gigabits por segundo. E essa primeira porta do tipo A, ela tem a função de carregar qualquer dispositivo, mesmo com o notebook desligado. Um pênalti que eu reparei aqui foi o seguinte: essa porta USB-C ela não transmite imagem, apenas dados. Então, para conectar algum monitor externo, é só aqui na porta HDMI mesmo. O lado direito é mais enxuto, tem só isso que está aparecendo agora. Tem esse slot para travinha Kensington, aquele tipo de travinha que normalmente fica em loja, né, para prender o notebook à mesa. Tem uma USB mais convencional mesmo, USB tipo A 2.0. E tem essa conexão para fone de ouvido com microfone também. Aqui também dá para ver que tem 2 LEDs. Esse da esquerda indica se o notebook está ligado ou desligado, e o da direita se está carregando ou não. Uma coisa que eu senti falta aqui no Aspire 5, na parte da frente dele, foi de um detalhezinho, de um recuo aqui na frente para encaixar o dedo, que facilita na hora de abrir a tampa. Esse Chromebook da Samsung aqui, por exemplo, que é uma máquina bem mais barata, tem esse detalhezinho, tá vendo? Tem esse recuo, você consegue encaixar o dedo e isso facilita bastante na hora de abrir a tampa do notebook. Um detalhezinho não tão relevante, mas que poderia ter aqui no Aspire 5, né? E abrindo a tampa, a gente já dá de cara com essa tela que é muito bonita, é muito boa, viu? Achei ela muito legal. É uma tela Full HD, 60 Hz, 15 polegadas, até aí nada demais, bem padrão mesmo. Mas se trata aqui de um painel IPS, né? Isso significa o quê? Isso traz grandes vantagens em relação aos ângulos de visualização
e também em questão ao brilho, isso comparado com o painel TN, que normalmente equipa os notebooks nessa faixa de preço. E esse, inclusive, é um grande diferencial aqui do Aspire 5, a tela dele é muito boa. Mas é claro, não é a melhor tela que existe. Em relação à reprodução de cores, por exemplo, essa tela aqui oferece em torno de 65% do sRGB, equivale a 45% do NTSC, o brilho máximo gira em torno de 250 nits e o contraste é de 800 por 1, de acordo com o próprio site da Acer. O tempo de resposta aqui dessa tela gira em torno de 25 a 27 milissegundos. Resumindo tudo, essa daqui é uma tela muito boa sim, está bem acima da média dentro da faixa de preço dele, mas não é nem de perto uma tela profissional e nem gamer, né? A minha experiência de uso aqui com essa tela é muito positiva, eu estou gostando bastante da qualidade, principalmente porque eu venho de um notebook um pouco mais antigo que tem uma tela TN. Então eu notei bastante diferença de lá para cá, uma diferença bem significativa mesmo. Uma outra coisa é que a abertura aqui de tela desse notebook é bem grande, olha só. Ele fica praticamente reto aqui com a mesa. Aqui, deixa eu levantar para mostrar. Ele fica bem retinho. Isso é interessante quando você está com o notebook no colo, sentado num sofá, então quando você coloca numa mesa e fica olhando por cima. Teclado. Eu achei o teclado aqui do Aspire 5 bem confortável, gostei bastante, bem confortável e assertivo. No começo, na verdade, na hora de digitar, algumas teclas ficavam para trás, falhava um pouquinho, mas eu acho que é questão de costume, porque bem rapidinho esses erros diminuíram bastante. O problema aqui, na verdade, está na falta de iluminação nas teclas. As teclas dele não têm retroiluminação, elas não são retroiluminadas. Isso dificulta bastante quando você está mexendo no notebook num ambiente mais escuro. O que dá para fazer é tentar inclinar a tela um pouquinho para frente para ver se a claridade da própria tela ilumina um pouco o teclado na hora de digitar. Por outro lado, eu achei bem interessante que ele já tem aqui o numpad, né, o teclado numérico. Isso é bom, eu não sou tão acostumado assim a mexer com teclado numérico, mas é bom ter, né? Uma coisa que eu não gosto é da tecla de power integrada ao teclado. Se o teclado falha, você fica sem conseguir ligar o notebook. Pelo menos sem uma forma fácil, né, de ligar o notebook. O touchpad dele tem um tamanho legal, bem aproveitado aqui. Mas os cliques não são tão bons assim, pelo menos na parte aqui de cima. Não dá na borda de cima. Realmente não dá para clicar, você começa a conseguir clicar a partir daqui, mais ou menos. E o clique é bom só aqui embaixo. Aqui embaixo é bem tranquilinho. Quanto mais você sobe, mais duro ele fica. Ele não é tão uniforme assim. Mas ele suporta gestos. Você pode configurar no Windows gestos com três dedos para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Toque e com 4 dedos também. Toque e gestos para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Tem zoom também em movimento de pinça, enfim. Isso eu achei bem legal, bem completinho. Como eu falei, essa unidade daqui, ela veio com Linux, com esse Linux Guta, e assim que ele chegou, eu já formatei e instalei o Windows 11. Então agora eu vou ligar o bichão aqui para a gente dar uma olhada aí e conversar mais a respeito das especificações dessa unidade. Fechou? Então bora lá. Então, pessoal, já estou aqui com o Aspire 5 A515-45R4ZF. É um nome comprido, né? Já estou com ele aberto aqui, rodando o Windows. Ele vem com o Linux, conforme eu tinha dito. Assim que chegou, já formatei, substituí, coloquei aqui o Windows 11, né? Já instalei o Windows 11. Abre aqui o CPU-Z para a gente repassar a respeito aqui das especificações desse modelo. De cara a gente já vê aqui o processador da AMD Ryzen 7 5700U. E esse sufixo aqui, essa terminação U, mostra pra gente que é um processador da série de baixa tensão, de melhor eficiência energética da AMD. É o contrário, por exemplo, dos processadores que terminam com H, que são mais focados para alta performance, né, em notebooks. Dá pra gente ver também que ele é da geração Luciene da AMD, e está construído aí numa tecnologia de 7 nanômetros. Isso daí sugere ser um chip mais recente, né? Mostra aqui também a AMD Ryzen 7 5700U com os gráficos Radeon, né? Com o Radeon Graphics. Na verdade aqui é a Vega 8. Já já a gente fala um pouquinho mais a respeito. Em relação ao clock,
Esse processador ele opera num clock base de 1.8 GHz e ele vai até os 4.3 no modo turbo. E outra coisa bem interessante aqui é a quantidade de núcleos desse processador. Ele tem 8 núcleos, 16 threads e ele é baseado na arquitetura Zen 2 da AMD. Vindo aqui para a memória, a gente vê os 8 GB que ele tem, memória DDR4, e ele opera em Dual Channel, ele tem 2 módulos de memória. Um que, muito infelizmente, é soldado na placa, e o outro que é um pente convencional que a gente pode substituir. Esse já é um upgrade que eu vou fazer aqui nesse modelo. Eu já comprei um pente de 16 GB da ADATA, comprei direto no site do AliExpress, dentro, né, da loja oficial da ADATA, e tá para chegar para mim. A frequência aqui das memórias é de 3.200 MHz. O CPU ele pega esse valor, divide por 2 e é o que está mostrando aqui, ó, 1594, arredondando 1600 por 2 dá os 3.200 MHz. Infelizmente, eles resolveram, né, escolheram colocar no projeto aqui desse notebook um módulo de memória soldado na placa. Isso limita a nossa capacidade de fazer melhoria aqui nesse computador. A gente sabe que principalmente para jogos e algumas aplicações mais pesadas, mais memória RAM é sempre bem-vindo, né? 8 GB hoje é pouco, principalmente para se jogar, para aplicações profissionais. Então, a gente consegue fazer essa melhoria de memória RAM, mas fica limitado aí por conta disso. Mais informações aqui a respeito da placa gráfica dele. A gente vê aqui o nome, né, que na verdade é Vega 8. Aqui está escrito AMD Radeon Graphics. E em relação a VRAM, por ser um chip gráfico integrado do processador, a memória que é utilizada aqui como VRAM também vem do mesmo lugar da memória do sistema, né? Vem da memória RAM. No Lenovo IdeaPad 3, a gente consegue até mudar essa quantidade aqui. Tem 3 opções dentro da BIOS para a gente configurar. A gente pode colocar em 512 MB, igual está aqui no Acer. A gente também tem a opção de colocar 1 GB ou 2 GB, alocar essa quantidade da memória RAM para ser de uso exclusivo da placa de vídeo. Não acho que vale a pena porque isso daqui não é um limite. Se ela precisar de mais memória, e muito provavelmente ela vai precisar numa aplicação que exija mais, né, num jogo, por exemplo, ela vai buscar o que for necessário dentro daquilo que tem disponível no sistema. Então, quanto mais memória RAM você tiver, maior vai ser a margem que ela vai ter para operar com mais memória. E aqui na página de benchmark, eu já rodei aqui para não atrasar o vídeo, rodei aqui esse benchmark dentro do CPU-Z mesmo e o resultado é esse, ó. No single thread ele pontuou 525.1 e no multithread ele pontuou 4.634.1. Esse aqui é um valor bem interessante, bem legal mesmo para esse chip. Vamos abrir aqui agora, já estou até com ele aberto, o Crystal Disk Mark. Para a gente ver aqui em relação ao SSD, ele vem com um SSD NVMe de 256 GB. Então, por ser um SSD NVMe, a gente espera que vai alcançar velocidades bem interessantes aqui. Uma coisa que pode comprometer um pouco esse desempenho é a capacidade aqui, que já tem 69% preenchida, né? Isso torna o SSD um pouquinho mais lento do que ele deveria ser. Então, vamos ver como é que ele vai sair. Eu vou deixar rodar aqui o teste para a gente comparar. E agora já está no finalzinho aqui do teste. Já dá pra gente ver aqui, né, um resultado bem interessante, né? A leitura aqui, isso, pronto, terminou agora. Leitura alcançou a velocidade de 2.418 MB por segundo e na escrita ficou em 1.338. E assim, é um SSD muito bom, claro. Um SSD NVMe não é o melhor. Existem outros modelos que operam em velocidades maiores do que essas. Só que é sim um SSD bem rápido, né? Esse computador é super ágil, devido aí a esse SSD NVMe junto com o processador, que é muito poderoso também. Então, agora tá visto aí. Aliás, tem mais uma informação que eu gostaria de repassar aqui com vocês, que é a questão da bateria, do uso da bateria. Durante o dia de hoje que eu tô gravando essa parte do vídeo, eu usei ao longo do dia
Foi um uso bem leve, eu fiquei basicamente no YouTube vendo alguns vídeos, algumas videoaulas, estudando um pouco. E o resultado foi esse daqui, ó. Entre as 9 e as 10 horas que eu comecei a utilizar o notebook. E ele foi durante o dia. Utilizei até umas 5 e pouca, né, da tarde, quase 6. E foi um resultado bem interessante. A gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas aqui de uso que deu. Ele tava desconectado, não estava conectado na energia. Quando está conectado, ele mostra aqui esse sombreamento, e é bem interessante isso, durou bastante, ele é realmente bem eficiente. Os processadores da AMD já têm um costume, já têm essa fama, né, de serem bem eficientes energeticamente, e aqui no caso não é diferente, principalmente porque esse Ryzen 7 5700U é um processador da série aí de baixa tensão e tem uma melhor eficiência energética. Então pronto, tá visto aqui as especificações e agora vamos começar a rodada de testes aí. Vou rodar alguns jogos, bora lá! Então, já estou com o Valorant aberto aqui para a gente começar a rodada de testes. E antes eu gostaria de repassar as configurações aqui, como é que ele está configurado. E a gente vê aqui que já está em Full HD, é a resolução nativa mesmo aqui da tela do Aspire 5. E os gráficos estão todos no mínimo possível, tudo desligado, tudo no baixo. E o resultado é esse, olha, a média aí está em torno... Deixa eu iniciar a contagem aqui da média. A média tem em torno dos 110, 111, 105 FPS. No instantâneo varia mais, né? Tem momentos que chega perto dos 130 FPS, momentos que estão um pouco menor. 1% low, que mostra o pior momento aí do hardware, está em torno de 53, 52. E o interessante também, algumas informações que a gente tem aqui acerca do uso do processador. Ele deu até uma engasgada aqui agora, mas ele está rodando até bem tranquilinho aqui. A gente vê que o processador, que o Ryzen 7, ele está trabalhando com uma boa folga, ele está com cerca de 27% aí de uso. A frequência do processador está bem alta, está próximo aí do máximo que ele chega no modo turbo. Tem cerca de... bateu os 4.3 GHz, 4.2, 4. E a temperatura, mesmo com a frequência mais alta, não está tão alta. Ele está mantendo aí a faixa dos 80 graus, entre 75 e 80. Agora está um pouquinho mais quente. Está bem tranquilo. O consumo está em torno de 25 watts, 24, 25. Está bem interessante aqui esse cenário da temperatura. Estou achando bem legal. A memória RAM que está sendo usada está bem no limite mesmo aqui do sistema. Lembrando que esse notebook ele vem com 8 GB, que é compartilhado também com a placa de vídeo, no caso aqui a Vega 8. Em relação à Vega 8, aproveitando o gancho, a utilização dela tem 74%, em torno de 75%, 74%. A gente vê ela trabalhando com uma certa folga também, ela não está no limite de operação. As frequências variam um pouco mais, tem momento que está mais baixo, em torno dos 400 MHz, momentos que aumenta para uns 1700. E a temperatura também está bem interessante, está bem estável. Não está alcançando temperatura tão alta e crítica, não. E com essa quantidade de uso, né, uma porcentagem até baixa de uso, dá até para a gente experimentar, aumentar algumas coisas. De cara já vou ligar tudo aqui que há para ligar. Deixar tudo no máximo para a gente ver qual que vai ser o impacto na taxa de quadros. O Valorant é um jogo mais leve em relação ao gráfico, ele pesa mais no processamento. É um competitivo, então a taxa de quadros aqui é sempre mais relevante por ser um jogo competitivo, bem ágil, bem rápido aqui. Esse não é o cenário ideal para se jogar esse jogo, apesar de que ele está até conseguindo lidar bem aqui, está na faixa aí dos 60 FPS. Dá até para jogar, ele só não fica tão estável quanto ficaria numa qualidade um pouco menor. Mas ele dá sim para rodar, né? Ele dá conta aqui do recado, mesmo com as configurações gráficas no máximo. Talvez um meio termo. Eu prefiro, né, manter a taxa de quadros mais alto, gosto de desligar todas essas outras coisas aqui de baixo. Talvez um meio termo aqui na qualidade gráfica
vai proporcionar pra gente um jogo mais bonito do que no mínimo, mas sem sacrificar tanto aqui do desempenho. Dá pra gente ver que com as configurações com os presets mais voltado aí pro médio e sem aqueles assistentes, a taxa de quadros está em torno de 90, às vezes aumenta pro 100. Em média aí 87. Vamos reiniciar aqui o benchmark do MSI Afterburner. 107 em média, 1% low nos 34, 44 agora. Tá rodando bem. Mesmo depois de aumentar, a gente vê que o uso da Vega 8 não foi tão impactado. Ele continua aí com o uso bem tranquilo, em torno aí dos 75%, 74, 75%. E a CPU também, o Ryzen 7, não sofreu. Talvez até se a gente colocar no alto, a gente consiga ter um pouquinho mais de qualidade, alguns elementos a mais, sem impactar no desempenho aqui do jogo. E é realmente isso que está acontecendo. Olha. A média diminuiu um pouco, vou reiniciar aqui o benchmark, mas ainda assim está bem alto. A média de 100 FPS está super interessante, está muito boa aqui. Lembrando que a tela dele é uma tela de 60 Hz, então para aproveitar esse ganho aí de FPS, acima dos 60 FPS, é necessário ter um monitor com mais hertz, né, com uma frequência um pouco maior. Uma outra coisa que dá pra gente ver também é o frame rate, que tá ali em cima, aquela linha que tá andando. Essa linha, quanto mais estável, melhor. Aqui no caso, ela não tá completamente linear, né, tá tendo uma variação pequena, mas tem. Mas justamente é uma variação pequena, não é tão alto, não é tão impactante assim no desempenho do notebook. O Valorant está aprovado, está rodando bem tranquilamente. Isso aí, vamos para o próximo jogo agora. Estou aqui no Fortnite. Os gráficos estão configurados da seguinte forma. Ele está com o DirectX 12 habilitado, está sem o limite de FPS e está com o preset no médio. Os gráficos estão da seguinte forma. Tudo no médio, algumas coisas ligadas, outras desligadas. O resultado é esse, ó, 31 FPS, 32. Acabei perdendo aqui a parte inicial, quando a gente pula do avião. Teve uma queda muito acentuada. Ele tá com alguns engasgos. Eita, que dificuldade, hein? Tá dando alguns engasgos aqui. E para um jogo competitivo, como é o caso aqui do Fortnite, isso não é nada legal. Entrei aqui dentro desse ambiente e tá bem travadão. Talvez se a gente colocar no preset mínimo, vamos ver como é que fica. E o resultado é esse daqui, ó. A gente vê que a taxa de quadros instantânea está aí na casa dos 40 FPS. Agora deu um engasgo bem acentuado também. A média de FPS está na casa dos 35. O uso do Ryzen 7, da CPU, 44, 43, às vezes aumenta um pouco, 52%. 49. A frequência está na faixa aí, está oscilando um pouco, às vezes sobe, aí outra engasgada. A frequência às vezes sobe um pouco, às vezes abaixa. Essa variação de FPS também pode ser por conta do DirectX 12. Ele é mais instável do que as outras versões. Depois de rodar aqui dessa forma, eu vou rodar também no modo desempenho, no modo de renderização desempenho, para a gente ver o máximo que o Aspire 5 consegue entregar aqui dentro do Fortnite. Mas nesse preset, dentro do DirectX 12 e com as configurações todas no mínimo, o resultado é esse. O uso da memória está no máximo. Isso também pode ser um gargalo aqui, pode ser responsável também por conta desses engasgamentos aqui. Pode ser falta de memória RAM. O uso da Vega 8 tá variando, né? Tem momentos aqui que aumenta um pouco, momentos que diminui, mas não tá num patamar crítico. Ele tá com uma margem boa ainda. Agora a engasgada foi bem crítica, hein? E de volta aqui ao jogo, depois de reiniciar. Modo de renderização aqui já coloquei no modo desempenho. E as configurações são as seguintes. Eu vou deixar até tudo desligado aqui, tudo no mínimo, pra gente ver o máximo que o Aspire 5 consegue entregar. Resolução 3D deixei em 100%. Resolução tá em Full HD mesmo, e vamos ver como é que roda, como é que fica. Tá bem melhor agora, dá pra ver que tá bem mais fluido, sem aquele tanto de engasgado que tava dando antes. Como eu disse, com o DirectX 12, nessa parte inicial aqui de pular do avião, ele tava completamente impraticável aqui para jogar. Ele tava batendo 1 FPS, 2, estava muito travado, muito bugado. Dá pra ver que ele já tá mais estável e rodando numa taxa bem maior aqui, ó. Momentos que bate os 70 FPS, 80, 87, 90 FPS. Tá tudo no mínimo, mas pelo menos o desempenho tá bem melhor. Claro que o jogo tá bem mais feio, né? Dá pra ver que as texturas, a luz, né? Iluminação do jogo tá bem pior, tá bem mais feio. Mas assim tá jogável, assim tá muito mais interessante para se jogar. A gente vê que o uso do processador tá em torno de 30%, 29%, 30%.
Frequência varia bastante também, né? Momentos que bate 1.7 GHz, 3 GHz, temperatura está estável, 71 graus, consumo está em torno dos 20 watts, e a memória, o uso da memória caiu bastante, então isso aumenta ainda mais a minha suspeita de que aqueles engasgos estavam acontecendo por falta de memória RAM. A gente vê também que a Radeon continua na mesma faixa de uso aqui, a Vega 8, aliás, está na faixa dos 83%, temperatura estável. Então agora vamos voltar aqui, mexer nas configurações, distância de divisão, vou colocar no épico, vamos ver como é que fica. Textura no épico, vamos deixar tudo ligado. E pronto, vamos aplicar. E aqui está, ó, em torno dos 60 FPS, 70, 60, tá bem jogável. A média de uso do Ryzen 7 continua o mesmo, a Vega 8 também continua da mesma forma. Não tá encontrando grandes problemas aqui não. Dessa vez tá com uma renderização por DirectX 11, é bem mais estável mesmo do que o 12. Uma coisa que eu já vejo é que o uso da memória RAM já está estourando ali o limite dela. DirectX 11 já está habilitado, deixei aqui no preset baixo e com essa super resolução temporal no modo desempenho. Tá tudo no mínimo, só essas duas coisas aqui que estão ligadas, deixa eu colocar tudo desligado mesmo. Dá pra gente ver que o jogo fica muito mais bonito do que no modo de renderização e desempenho. Dá pra ver que tá bem mais jogável do que com o DirectX 12. Deixa eu ver se eu consigo... Ih, acabou minha munição. Enfim, vamos ver, ó. O uso do processador do Ryzen 7 está em torno dos 40%, as frequências em torno aí dos 2 GHz, agora está mais estável, agora aumentou um pouquinho, só porque eu falei. Temperatura na casa dos 70 graus, tem 71, consumo continua os mesmos, 20 watts, o uso da memória tem 7 GB, a Vega 8 está na mesma faixa de antes, na verdade um pouco mais, em torno dos 90%, antes estava na casa dos 80 baixo, agora já está na casa dos 80 alto, 90. Beleza, vamos mexer um pouquinho aqui nas configurações. Vamos colocar aqui no médio. Vamos ver qual que vai ser o impacto no desempenho. Está na casa dos 36, agora deu uma engasgada, caiu para os 20. O jogo ficou muito mais bonito nesse preset médio. Só que a gente vê que teve uma queda bem significativa aqui do desempenho. Ainda consegui levar o carinha ali. Uso do processador continua nos mesmos 34%, 35%, então um pouco acima agora, na verdade. Agora a gente já vê que o uso da placa de vídeo aumentou consideravelmente, está em torno dos 94%, 96%, já está esbarrando aqui no limite dela. Fortnite realmente é um jogo um pouquinho mais pesado do que o Valorant, por exemplo. Vamos para o próximo jogo agora. Então, agora eu já estou aqui com o GTA V aberto. Vou mostrar para vocês como é que está a questão aqui das configurações dos gráficos. A resolução em Full HD. E a maior parte aqui das configurações em alto. Os gráficos avançados, deixei tudo desligado. E o resultado é o seguinte, tem bastante elemento gráfico aqui na tela. O FPS instantâneo está na casa aí dos 30. Tem momento que ele até cai um pouco mais, cai para casa dos 28. Agora aumentou um pouco para os 40. Vamos ver como é que ele vai ficar. Dá pra gente ver que está rodando aí na casa dos 36. Deu uma engasgadinha bem leve agora há pouco. A gente vê que o frame rate está bem estável. O uso da CPU tem 40, agora aumentou um pouco, né? Está girando em torno dos 50%. As frequências aqui da CPU estão em torno aí dos 2000, 3000 MHz, né? 3 GHz no caso. A temperatura está bem estável, 71 graus. Não está alta. Tá bem tranquilo. E o consumo de RAM tá bem no limite. Dá pra gente ver que tá batendo aí os 7.3. O uso da Vega 8 agora, a gente vê que tá no limite também. E eu perdi a missão. Agora que eu... Vamos tentar agora trazer tudo pro mínimo. Vamos ver como é que vai ficar. De volta aqui, agora com as configurações gráficas no mínimo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E tá aqui, ó. Tudo no normal dessa vez, ó. A gente já repara que houve um aumento aí na taxa de quadros, tá aí na casa dos 40, às vezes aumenta aí para os 44, né? Deixa eu reiniciar a contagem aqui da média e pronto. Média aí de 50 FPS, então uma média
bem melhor do que antes. A taxa de quadros aumentou bastante. O uso da CPU continua na mesma faixa, 44%, 42%, 43%, 44%. As frequências da mesma forma, a temperatura também não alterou, consumo também não. Dá para reparar que houve uma redução bem significativa aqui no consumo da memória RAM. Então parece que realmente o calcanhar de Aquiles aqui, esse notebook está sendo a memória RAM. Com esse upgrade de memória RAM, a gente vai ter um aumento significativo aqui da performance. A Vega 8 está bem próxima de antes, parece que deu uma aliviadinha para ela. Está aí na casa dos 90%. A temperatura está bem estável, 68 graus. E a memória não fica limitada a esses 485 MB. O jogo com certeza está exigindo mais e a Vega 8 está pegando do que tem disponível aqui no sistema. Muito provavelmente um aumento aqui de memória RAM nesse sistema vai impactar muito positivamente aqui na taxa de quadros dentro dos jogos. Frame rate está bem estável, continua bem estável aqui. Tem alguns momentos que dá uma oscilada, mas no geral está bem estável. Então, pessoal, esse é o Aspire 5 com o Ryzen 7 5700U. Deu para ver que realmente é um notebook bem interessante, com desempenho muito bom. Junto aí da Vega 8, ele mandou muito bem, até mesmo nos jogos, né, nos jogos aí que eu testei. Apesar de não ser um notebook gamer, né, o Aspire 5 não é um notebook gamer, é importante frisar isso. Mas mesmo assim ele mandou benzão aí nessas tarefas um pouquinho mais pesadas. A gente também viu que ele tem várias qualidades, várias características aí que fazem desse modelo um excelente custo-benefício. Dá pra gente começar a falar aí da construção, que é muito boa. Tem uma tampa em metal bem legal, muito bonita. O resto da construção em plástico, mas um plástico de boa qualidade, bem rígido. Só teve aquele detalhezinho no alinhamento da tampa, mas é uma coisa menor que eu particularmente não ligo, não faz diferença para mim. Outra vantagem dele está na conectividade, ele tem muitas portas, está bem servido de portas. E além disso, é compatível com Wi-Fi 6 e com Bluetooth 5.1, isso faz bastante diferença, né? E por fim, o processador dele, que é muito forte, muito bom, né? O Ryzen 7, a gente viu que ele entrega um desempenho muito bom junto da Vega 8, que apesar de ser um chip gráfico, uma placa de vídeo integrada, entregou um desempenho bem interessante. Mas como nem tudo é perfeito na vida, no Aspire 5 não é diferente disso. Ele tem uma limitação que, ao meu ver, é muito relevante, muito significativa. Infelizmente, eles resolveram colocar um dos módulos da memória RAM soldado na placa. Isso, como eu já falei, né, repetindo aquilo que eu já disse, limita a capacidade de fazer melhoria aqui nesse modelo. A gente só pode mexer em um dos módulos, né, no pente que já vem nele. Ele vem com 8 GB, em dois módulos de 4 GB. E esse é, inclusive, um dos upgrades que eu farei aqui nesse modelo. Eu vou fazer upgrade de memória RAM e de armazenamento. Já comprei um pente de 16 GB. Assim que chegar, eu já vou trocar o pente de 4 que já tem nele, colocar esse 16 GB. Então, esse bichão aqui vai ficar com 20 GB de RAM. A gente vai ver aí o ganho em performance que isso vai trazer. Vou refazer todos os testes, vou mostrar também esse procedimento, todo o passo aí para desmontar o notebook e fazer esse upgrade. Também eu vou instalar um SSD SATA desses de 2.5 polegadas para aumentar um pouquinho o armazenamento. Essa versão que eu tenho aqui é o A515-45R4ZF, ele vem com os 8 GB de RAM e 256 de armazenamento apenas, né? É pouco quando você instala alguns jogos aí quando já consome tudo, então eu vou instalar um outro SSD para ter um pouquinho mais de margem. Mas realmente, o Aspire 5 é um excelente custo-benefício, uma ótima opção para você que procura um notebook na faixa dos R$3.000. Eu acho difícil encontrar alguma outra opção que entregue o nível de performance que o Aspire 5 entrega pra gente, também com essas outras qualidades, né, as características aí da tela, da construção e também a oferta aí de portas de conectividade que ele tem. Tudo isso soma no produto e faz dele um excelente custo-benefício. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar. E fica ligado aqui no canal que vai ter mais conteúdo aqui acerca do Aspire 5. Eu vou fazer esse upgrade de memória RAM e também de armazenamento. Vou refazer os testes todos em jogos para a gente ter esse parâmetro aí do ganho de performance que a gente vai ter, beleza? E também se você gosta de vídeos sobre tecnologia no geral, fique ligado que vai ter mais conteúdo aqui também nesse formato, fechou? Então um abraço, até a próxima!